out of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Try to be what you touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild of the ordinary. You got me kissing the ground from the sanctuary. Try to be what you touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. Hopeless hallelujah on this side of heaven's gate. Oh, my life, how do you breathe and take my breath away? At your altar I will pray. You're the sculptor, I'm the clay. Oh my, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down so we're dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild out of the ordinary. You got me kissing the ground from the sanctuary. Try to be what you touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so heavenly, higher than ecstasy. Whenever you're next to me, oh my. Everything black and white until I saw your light. I thought you had to die to find something so out of the ordinary. Oh, you're laying me down to a dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground from the sanctuary. Try to be what you touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found.
tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um evento da Prime Consultoria. E hoje nós vamos estar falando com vocês sobre as novidades da release 12.1.25.11 do DataSul. Alguns avisos importantes. Vamos informar vocês que a gravação, o webinar será gravado, tá? E depois a gente vai estar disponibilizando nas nossas redes sociais. Vocês estarão todos no modo somente escuta, tá? Então, se vocês gostariam de interagir com a gente, enviando dúvidas, algumas considerações, utilizem o chat, tá? O pessoal está aqui do Comercial Pro a postos aí para estar respondendo as dúvidas de vocês, tá ok? Bom, nós vamos iniciar aí então o nosso webinar sobre a 2511, apresentando as novidades aí da área de tecnologia e inovação do TOTUS DataSul. Bom, é de conhecimento de todos ali, né, que o RPW já deixou de receber aí releases, manutenções, né, e que vale agora é o TOTUS Automação de Tarefas, tá? Então, desde julho desse ano, o novo RPW deu espaço aí ao TAT, que além de ter uma nova interface aí para gestão dos pedidos de execução, que a gente está acostumado a rodar com relatórios, fechamentos, né? Também tem uma tecnologia muito forte por trás de todo o processo ali para estar agilizando cada vez mais a execução dessas atividades em segundo plano, tá? Outra questão também, né, da inovação, que constantemente, praticamente todas as releases do DataSul recebem ali novas visões no gestão à vista, principalmente, né, voltado à área de produção, chão de fábrica, manutenção industrial e o APS, tá? O estoque também tem alguns indicadores ali, principalmente voltados a lotes que estão por vencer e lotes que já estão vencidos, tá? Então, se você ainda não tem instalado no seu ambiente o gestão à vista, rapidinho para fazer essa ativação, pessoal. Então, não deixe de entrar em contato aí com o seu executivo de vendas para estar programando essa ativação no ambiente. São muitos, mas muitos mesmo, visões que estão sendo disponibilizadas, tá? Outra questão, né, muito forte aí no DataSul nesses últimos tempos, né, principalmente por causa da nova reforma tributária, é o Smart View. Então, muitos relatórios da reforma só vão apresentar os novos tributos, né, CBS e IBS, se for utilizados os relatórios em Smart View, né? Então, não deixe de instalar o Smart View no ambiente de vocês, né? A maioria do pessoal que já está na reforma já tem o Smart View instalado, mas vale relembrar, né, que além do Smart View servir para executar esses relatórios padrões que a TOTUS vem disponibilizando, né, para vocês, nossos clientes, ele também tem duas funções, né, que é a gestão de informação, né, através de visões de dados e também a utilização através de cenários dinâmicos. Então, é muito interessante essas duas funções do Smart View, que traz aí uma forma dos usuários das áreas poderem obter aí novas consultas, novas informações, né? Quem estava acostumado a entrar ali em consultas para pegar algumas informações rápidas, né? O Smart View traz isso através das funções de visões de dados, tá bom? Então não deixe de conferir aí a inovação com relação ao Smart View. E todas as releases a TOTUS traz as visões, né? E traz também relatórios novos das áreas, tá? Não deixe de verificar no seu ambiente. Agora vamos falar sobre as inovações da controladoria, tá? Bom, todos já devem estar utilizando ou ainda, né, não utilizam, né, essa oportunidade de vocês estarem vendo tudo que já está disponível há muitas releases atrás, né? A TOTUS já disponibilizou o cockpit contábil, que auxilia aí o processo de conciliação de informações do faturamento com contas a receber e com a contabilidade com contas a receber, a contabilidade com faturamento, o recebimento com contas a pagar e com a contabilidade
contabilidade com o contas a pagar, a contabilidade com o recebimento. Então, esse cockpit contábil auxilia muito nesse processo, apresentando as divergências que existem entre as áreas, tá? Vale a pena, se vocês ainda não têm instalado no ambiente, de vocês procurarem para fazer, se capacitarem, né, na utilização dessa função. Uma outra coisa da controladoria que já tem há muito tempo disponível para vocês é o wizard de contas, né? A gente não, todo mundo sabe o quão difícil é no momento de criar uma conta contábil, para não esquecer de relacionar essa conta lá nos cadastros que são importantes, principalmente para emissão de notas fiscais no faturamento, movimentações de estoque, no próprio recebimento. Então, esse processo a gente sabe que quando precisa fazer é meio lento e moroso. Então, por favor, passem a utilizar esse wizard de conta que agiliza demais esse processo dentro do DataSul, tá? O inventário de bens, né, no ativo fixo também é uma funcionalidade nova, muito abrangente ali, que facilita demais o processo de realização de inventários do ativo, né? Principalmente utilizando o app, né, Meus Ativos, que permite que vocês façam ali a transferência de bens, né, que estejam em locais diferentes do que está no sistema, para você manter atualizado a localização dele, tá? Então, não deixe de conferir aí o inventário de bens. Outra coisa que nós temos dentro do DataSul é o extratores, auditor externo, né? Muitas empresas passam por auditorias e essas auditorias exigem ali informações do estoque, do contas a pagar, do contas a receber, da contabilidade, do ativo fixo. Então, são muitas as áreas que essas auditorias solicitam informações. E essa função gera para vocês esses dados já padronizados em um layout que a TOTUS definiu junto com as principais auditorias de mercado. Então, o processo se torna muito mais rápido ali, porque as informações já são geradas em planilhas para vocês passarem para as auditorias, tá bom? Com relação à parte fiscal, né, vamos ver ali o que nós temos no fiscal. O calendário fiscal, né, é uma das grandes novidades ali do Obrigações Fiscais, onde vocês podem registrar ali todos os eventos de recolhimentos de impostos, envios de SPEDs, tudo isso que tem datas programadas. Vocês podem colocar até renovações de certificado, várias coisas relacionadas à parte fiscal vocês podem cadastrar no calendário. Então, isso é muito útil para não esquecer, e o sistema notifica através de e-mail, né, quando você está chegando próximo da data para estar realizando essas apurações e os envios para o governo, tanto municipal, estadual e federal, tá? Não deixem de utilizar essa função, que ela é a agenda de vocês, tá? Outra coisa é a manutenção de documentos HTML, né? Com a reforma tributária, a gente sabe também que somente a manutenção de documentos HTML web vai apresentar os novos tributos, né? Então, vocês precisam dar manutenção nesse documento, fazer algumas correções antes de realizar o envio do SPED. Vocês têm que utilizar a manutenção de documentos HTML, tá? Outra coisa é a apuração de impostos, né? Enquanto nós temos ainda o ICMS, IPI, PIS, COFINS, a substituição tributária, então a gente precisa de uma forma mais rápida, né, para agilizar esse processo de apuração desses impostos. E a TOTUS liberou dentro do DataSul, né, o cockpit fiscal, que tem tanta manutenção de documentos fiscais HTML quanto essa apuração dos impostos. Quem não conhece, vale a pena conhecer, porque ela agiliza demais todo esse processo de apuração dos impostos, tá? Outra questão também muito importante é os livros fiscais, né? Então, os livros foram modernizados, existe a possibilidade de você estar gerando esses livros em PDF, em Excel, no formato tradicional texto. Então, a TOTUS também modernizou essa parte da emissão e geração dos livros fiscais, tá? Se você ainda não conhece, vale a pena vocês conhecerem e passarem a utilizar.
mais algumas rotinas modernizadas aqui, né? Quando a gente faz a apuração dos impostos, a gente tem que muitas vezes gerar esses títulos no contas a pagar para fazer o recolhimento, né? A geração dessas guias. E através da apuração dos impostos, o sistema já integra esses títulos diretamente no contas a pagar, para não ficar mais tendo que ficar criando na mão esses documentos. Outra questão também são os geradores de ajustes, né, fiscais. Então, sabemos que o pessoal usa muito aqueles apuração em modo clássico ainda, né? E já tem toda essa parte da apuração em HTML com relação a esses ajustes fiscais, tá? Outra coisa que já tem há muito tempo também é o conciliador do bloco K, né? O K200. Ele é um monitor que apresenta ali as divergências que existem, né, no processo como um todo para vocês estarem avaliando antes de enviar o bloco K para o governo, tá? Então tem essa modernização também há muito tempo disponibilizada pela TOTS para estar auxiliando vocês nesse processo como um todo, tá? O configurador de tributos, né, não precisamos nem falar nada com relação a isso, né? Todo mundo que está vivendo aí o momento da nova reforma tributária sabe que só vai poder calcular o CBS e IBS se estiver utilizando o configurador de tributos. E ele vem sofrendo, gente, alterações quase todas as releases também, tá? A TOTOS vem mexendo também com frequência no configurador para atender aí todas as exigências do governo com relação à reforma tributária, principalmente com relação ao CBS e ao IBS, tá? Uma das novidades, né, que tem nessa release agora na 25 11 no configurador de tributos é a possibilidade de exportação do cenário, classes, territórios em planilha Excel. Então, a TOTOS disponibilizou aí, devido a muita solicitação, né, e a possibilidade que tinha de fazer isso no modo clássico. Então, no modo clássico, né, as pessoas faziam isso utilizando ali o famoso Ctrl Alt E, né, mas como no HTML não tem mais essa função Ctrl Alt E, a maioria das funções HTML ganha ali a exportação para o Excel. E o configurador de tributos ganhou aí para poder exportar dados dos cenários, das classes e territórios para dentro da planilha, tá? Então a gente tem aí ó, a possibilidade de exportar resumido, detalhado, e depois que gera ali as informações, né? Esse é um layout da extração do Smart View, né? Como a gente disse aí, que a maioria das informações todas agora da reforma tributária gera através das funções do Smart View. Então, essa é a carinha onde vocês selecionam ali do lado direito as várias formas de saída dos relatórios, né? Uma delas é o arquivo XLSX ali da planilha para vocês estarem exportando agora, tá bom? Uma outra alteração que veio agora, né, uma novidade aí na 2511, é a possibilidade agora de alterar o responsável lá do calendário fiscal. Muita gente criava a obrigação, né, e vinculava a um responsável, mas não tinha como alterar esse responsável. Então foi disponibilizado agora, né, após muitas solicitações, principalmente na central colaborativa da TOTS, a possibilidade de fazer a alteração do compromisso, né, colocando ali o novo responsável, tá bom? Temos também, né, uma nova foi disponibilizada agora nessas últimas releases aí, 20507 e também com alterações agora na 2511, com relação aos eventos fiscais, né? Então, esses eventos vão passar a fazer parte da vida de todo mundo aí para estar enviando esses registros, essas informações, vinculando o documento, né, de entrada ou documento de saída, enviando esses dados dos eventos para o governo, né? Então, é uma das novidades aí da reforma tributária, da parte fiscal, nessas releases, tá? Então, tem ali alguns códigos de eventos, né, que foram disponibilizados até o momento, e a função aonde atua, né? Então tem informações ali que nem o 110, o 112 e 110 ali envolve o contas a receber, recebimento, então cada um desses eventos aí tem relação com alguma área dentro do sistema, com informações fiscais das áreas, né, para estar enviando ao governo. E aqui a gente tem um parâmetro, né, dos eventos, onde a gente registra ali para poder estar utilizando o monitor depois com todas as notas fiscais, tá? Aí eu
temos o monitor, onde apresenta todas as chaves de acesso dos documentos fiscais e os eventos que foram enviados para o governo com relação a esse documento. Então, é uma novidade aí, né, no mundo da reforma tributária, para utilização ali a partir de janeiro. Quem for começar a enviar, né, em janeiro, porque todo mundo sabe que houve um adiamento, né, foi postergado ali, a gente não sabe ainda até quando que vai ocorrer essa postergação, mas para os clientes que forem enviar ali todo o processo já, então está disponível os eventos ali no monitor. E para aqueles que vão aguardar, né, mais um pouco ali o processo, então pode começar a fazer simulações ali, homologações em base de teste dessa questão dos eventos, tá ok? Vamos dar uma analisada então nas novidades e inovações da área financeira, que realmente nessa última release, desde da 2507, né, que começou a vir bastante coisa, né, a gente não via tanta coisa sendo liberada na área financeira, mas agora veio uma enxurrada aí de liberações para o pessoal fazer gestão do contas a pagar, contas a receber, caixa e bancos, fluxo de caixa, tudo, aplicações e empréstimos. Então vamos dar uma analisada nas novidades. Nós temos ali, né, o monitor de cobrança, né, que é o boleto híbrido, o Bolepix, onde a TOTS já liberou, né, a partir da release 2507, e esse processo todo, gente, do monitor de cobrança agora com Bolepix, através da Techfin, tá? A Techfin tem alguns planos ali de implantação dessas funções nos clientes, então é muito interessante, tá? Vale a pena vocês conhecerem esses projetos da Techfin. Os custos também são bem competitivos ali, bem mais baixo, né, com relação ao que a gente tem aí de notícias de clientes que já migraram para essa plataforma do monitor de cobrança no Contas a Receber, né, onde a gente pode fazer toda a parte ali via conexão com o banco via API, né? Então a gente tem ali toda a possibilidade de fazer isso com o Itaú, Banco do Brasil, Santander, Sicoob, Bradesco, Sicredi. Então são esses bancos que nós temos disponíveis aí dentro aqui do monitor de cobrança, que é o famoso, né, boleto híbrido, Bolepix, Bolecode, são esses termos utilizados aí no mercado. Se você não sabia disso, entre em contato aí com a Techfin, existem vários planos lá, converse com ele, vale a pena implantar todo esse processo aí, é feita a cobrança escritural através de Pix, diretamente com a API, com o banco, sem ter que exportar arquivo, importar os arquivos, né, gerar os arquivos lá no layout do EDI e importar esses arquivos para dentro do TOTS. É tudo feito via API através desses monitores, tá bom? Outra questão muito forte dentro do Contas a Receber, né, é o monitor de conciliação financeira, né? Então tem essa central de conciliação, onde são feito conciliações referente, né, principalmente a vendas, né, realizadas aí, pagamentos por marketplaces e também através de funções relacionadas à venda com cartão de crédito. Então são várias rotinas. Toda release também essa central de conciliações ganha novidades, então vale a pena para quem trabalha muito com vendas aí com cartão de crédito, né, que precisa ficar fazendo essa conciliação junto às várias bandeiras aí, as maquininhas todas, né, as operadoras de cartão. Então a central faz todo esse processo para vocês e com muitos detalhes, tá, gente? Vale a pena vocês conhecerem também a central. Outra questão é a central de pagamentos, né, que ela vem ganhando novas funções, né? Nós tínhamos ali somente a possibilidade de criação de borderôs, né? E agora a gente já tem muitas outras funções que incorporaram a central de pagamentos ali no Contas a Pagar. Então, se você ainda utiliza, né, o borderô naquele formato antigo, ainda clássico, né, já tem essa rotina modernizada, muito mais amigável para o usuário, tem bastante função ali agregada agora, tá? E uma das novidades na central de pagamento é o pagar online, tá?
Então, esse pagar online também já está fazendo a integração direta com os bancos para a realização de pagamentos, tá? Então, é um processo totalmente novo. Existe alguns bancos já disponíveis ali dentro do sistema. Esse não é via Techfin, né? Esse é DataSul puro. Então, esse daí, o monitor de cobrança, né, o boleto híbrido, o Bolepix, do Contas a Receber, é by Techfin. O pagar online já é DataSul padrão, tá, pessoal? O pagar online não tem ligação direta ali com a Techfin, tá ok? Novidades, né, que vieram desde a 2507, mas que está ganhando muitas novas funções nessa release 2511, é o gestor financeiro. Gente, se vocês ainda não estão utilizando o gestor financeiro, não sabe o que estão perdendo, tá? Ele reúne ali, né, todas as informações financeiras para que o usuário possa fazer gestão de como tá as movimentações no contas a pagar, no contas a receber, no caixa e bancos, no fluxo de caixa, no aplicações e empréstimos. Então nós temos alguns exemplos aí de tela do gestor financeiro, vale muito a pena vocês conhecerem e ativar no ambiente de vocês, tá? Temos informações ali, ó, do contas a pagar, do contas a receber, ou aplicações e empréstimos aqui na parte de baixo, os gráficos. Temos também as movimentações do painel de fluxo de caixa, né, que até então a gente tinha só a possibilidade de consultar o fluxo básico na 2507, né, e depois nós vamos ver que nessa release 2511 o fluxo de caixa foi o que mais ganhou funções ali para as empresas. A gente precisava de um fluxo de caixa modernizado, mais bonito, mais simpático para o usuário poder analisar as informações, né? E agora chegou, gente. Então nós temos aí dentro do gestor financeiro o painel de fluxo de caixa, temos ali mais informações de entrada e saídas do fluxo de caixa, mais informações do fluxo de caixa ali com relação a aplicações, temos ali, ó, os resultados, né, filtrados de aplicações e vencimentos de aplicação, vencimento de empréstimos, todos dentro do gestor financeiro, né? E agora a grande novidade, né, no gestor financeiro, que vem trazer mais função para o fluxo de caixa, né? É trazer as movimentações de fluxo de caixa agora. Agora a gente não mais só consulta o fluxo como a gente tinha até na 2507. Agora é possível a gente ter a movimentação do fluxo de caixa completa para a gente aí dentro do sistema. Olha, todo modernizado. E os detalhes da movimentação, os valores, a origem, o fornecedor, o cliente. Então agora, pessoal, apresenta todas as movimentações com relação ao fluxo, tá? Então acabou aquela coisa da gente ter que usar os relatórios detalhados, aquelas consultas modo clássico, né? E temos aí o detalhamento dos movimentos do fluxo de caixa também já modernizado. Temos agora a possibilidade também, a partir da 2511, de fazer simulações com fluxo de caixa. Você pode copiar um fluxo para um outro fluxo, adicionando um percentual, tirando o percentual daquele fluxo, e depois você realiza simulações. Então a gente tem agora todo esse processo de gestão do fluxo de caixa, projetando novos valores, alterando. Então vocês conseguem fazer isso tudo já dentro das rotinas modernizadas a partir da 2511 agora, tá? Então nós temos ali a simulação, temos a possibilidade, aquilo que eu falei, né, de vocês criarem os novos fluxos que você pode copiar de um fluxo para o outro, adicionando percentual, reduzindo valores, né? E aqui a gente tem mais os movimentos, a geração da simulação dos movimentos, e a gente tem aqui também, né, mais informações da geração, e temos ali a simulação dos movimentos gerados. Então a gente agora tem a simulação, tem todo o processo ali, temos o comparativo do fluxo de caixa agora. Então a gente consegue comparar dois fluxos de caixa e ver o impacto ali com relação à estrutura dele, tá, gente? Então isso daqui ficou muito legal. É uma das grandes liberações aí nessa 2511 da área financeira para vocês aí passarem a utilizar, tá, gente?
Isso aqui você exporta para o Excel, tem muitos recursos dentro dessa parte de comparativo, tá? E aqui a visualização também, ó, da composição do fluxo de caixa. Muito bonito mesmo o que a TOTVS fez aí nessa área financeira. Então, ó, ganhamos uma gestão financeira aí realmente de tirar o chapéu para a equipe aí que participou do projeto lá da TOTVS, tá, gente? Então, se você não utiliza ainda o gestor financeiro, é fácil também a ativação dele no ambiente de vocês. É mais questão da gente capacitação na geração dos dados. Esses dados ficam gerando ali com constância. Então, a gente é bem simples a implantação do gestor financeiro no ambiente de vocês, tá ok? Maravilha. Vamos lá agora para a parte de materiais, né? Vamos ver as novidades na área de materiais. Então, todo mundo sabe ali dentro do Compras, né, que nós já tínhamos ali essas rotinas todas modernizadas. O Compras hoje praticamente nós podemos dizer que está 100% modernizado, tá, gente? A última coisa que a gente faltava lá o pedido de compra já veio na 2507, né? Então a gente já tem aí 100% da parte de compras modernizada. Então nós temos ali a solicitação com o anexo na solicitação já disponível em HTML. Nós temos a geração, né, das ordens de compras baseados nas solicitações de compras já em HTML. Nós temos ali toda a gestão da ordem de compra e de anexos na ordem de compra, porque, né, você anexa lá na solicitação, você gera a ordem de compra, o sistema leva o anexo da solicitação para a ordem de compra, e lá na ordem de compra vocês conseguem visualizar os anexos, né? E nós temos também a manutenção de cotações, né? Que é a cotação toda em HTML, que também permite anexar ali negociações feitas através de e-mail, através de mensagem de WhatsApp. Então você consegue armazenar nas cotações também os anexos, tá? Temos também ali, né, na parte de compras, né, a cotação simplificada, né? A gente tinha aquela possibilidade de incluir a cotação na mão, mas era muitos campos para serem preenchidos em tela, né? Então a TOTVS criou ali a cotação simplificada. Então é uma forma muito mais rápida de você digitar cotação se você ainda não utiliza o processo de cotação web, que nada mais é aquele processo onde você disponibiliza o link para o fornecedor, né? E o fornecedor responde as cotações e caem dentro do DataSul automaticamente, né? Então, o processo de cotação ali, ele também vem passando por nas releases ali, por ajustes, por melhorias ali, para deixar sempre ele muito mais usual para os usuários, tá? Então, o processo de cotação com o portal de cotação web é uma das grandes novidades ali dentro do Compras, tá? Outra coisa é o mapa de cotação, né, onde existe a possibilidade de vocês estarem avaliando todas as cotações que receberam dos fornecedores, né, analisando inclusive quais o sistema destaca automaticamente como sendo o custo de aquisição mais baixo, tá? Então, só lembrando, pessoal, que ele leva em consideração os valores dos produtos, tá? Mas que logo, logo vai passar também a levar em consideração aí nessa parte de destacar, né, o custo mais baixo, também os fretes, mas por enquanto a gente tem ali os valores, tá ok? Então ele destaca para a gente ali os valores mais baixos dos fornecedores para você decidir aprovar a compra, né? Aprovar desses que realmente são o custo menor, tá? Temos também lá dentro disponível do Compras a aprovação da cotação sugerida. Lembra que o sistema, às vezes você mandou 10 ordens de compra para 20 fornecedores, né? Então, na hora que vem ali, você tem praticamente 10 solicitações que vai aparecer sugerido ali de quem você tem que comprar. E se você compra o que o sistema sugere para você, né? Você não precisa agora ficar marcando uma por uma. Basta você utilizar a função aprovação cotação sugerida e o sistema já aprova todas elas automaticamente dentro do Compras, tá? O follow-up de compras, né, onde a gente registra ali tudo que está acontecendo
para que os usuários, né, internos da organização de vocês possam saber como que está lá o processo de cotação de um item, por que uma ordem ainda não entrou no processo de cotação com algum fornecedor. Então, tudo aquilo que vocês precisam deixar registrado dentro do sistema que está acontecendo internamente ou também com os fornecedores, né, vocês podem registrar no follow-up de compras para que as pessoas, principalmente aquele da solicitação de compras, né, possa saber aí o andamento do processo, sem precisar o usuário ficar ligando no departamento e perguntando como que está um determinado processo, tá? Também, né, na 2507 tivemos ali a liberação da geração dos pedidos de compras, né? E por último, a manutenção do pedido de compra HTML, o CC0300 totalmente modernizado, tá? Então, a gente tem ali o pedido de compra, né? Então tá aí na tela para que vocês vejam todo o processo, né? Então, com isso, a gente praticamente acaba tendo ali 100% do processo de compras todo modernizado, tá? Então você consegue, através dessa rotina, trabalhar com pedido de compra normal, com pedido de compra emergencial, vincular as ordens de compra, né? Então fazer tudo aquilo que vocês faziam no CC0300, agora vocês já têm aí modernizado também para estar realizando todo o fluxo do pedido, tá? Aí várias informações, as ordens de compra lá para escolher e vincular no pedido, desvincular. Então, todas as funções estão disponíveis aí para a gente nessa rotina, tá bom? Recebimento, né? Com relação ao recebimento, nós temos ali a central de recepção de documentos, né, pessoal, que a gente, principalmente, né, quem está utilizando a nova reforma tributária também vê aí que a central é uma big de uma vantagem ali para fazer conciliar, né, a nota fiscal XML do fornecedor recebido, né, através da análise dos impostos ali e sabendo que a gente tem aí essas implicações que se o fornecedor não estiver fazendo a parte dele correta, as empresas não vão ter direito aos créditos dos impostos. Então, quando a gente pensa em auditar o fornecedor, né, é a central de recepção de documentos, tá ok? A parte do recebimento ainda existem coisas a serem realizadas dentro do RE 1001, mas a gente já está partindo para um processo que logo logo nós não vamos mais precisar ali do RE 1001. Praticamente a maioria das informações já estão sendo tratadas dentro da central, principalmente com novas regras sendo criadas lá no engine de regras, tá? A gente já tem lá a possibilidade de geração de planilhas em Excel em várias partes lá da central, com nota fiscal, com CTE, com nota fiscal de serviço, né? Que a central ela traz essa vantagem de vocês poderem já utilizar os novos layouts, né, padrão do governo, né, que todos os municípios ali já estão aderindo, né, a maioria deles já estão aderindo a esse novo, ao layout padrão do governo, né. Então quem tem aí o TPF com a central de recepção de documentos vai receber ali as notas fiscais de serviço sem precisar ter que ficar digitando lá no RE 1001, tá bom? Outra coisa que a gente tem também dentro da central é a possibilidade de fazer o download agora do XML, né, do documento, né? Se você também não sabia disso, é possível fazer esse download na central de recepção de documentos, tá? Outras coisas que a central também ganhou, né, que além disso a gente já tinha lá o comparativo, que foi uma das primeiras coisas, né, que veio junto com a central, a possibilidade de fazer uma auditoria do XML com pedido de compra, né? E agora o usuário já consegue fazer uma auditoria visual dos impostos, né, com aquilo que é previsto, calculado pela natureza de operação dentro da organização de vocês, com aquilo que está sendo recebido no XML, né? E o engine de regras, que existem várias possibilidades agora de vocês criarem várias regras dentro do engine para estar auxiliando cada vez mais o processo de recepção de documentos ali através do recebimento, tá bom? Outra coisa, né, que teve um destaque grande aí na 2507 é a possibilidade de integrar o recebimento com ativo fixo, né, que antes aparecia lá numa tela de aquisição de bens, depois o usuário precisava entrar lá nessa tela, fazer a conversão desse bem para dentro do ativo, tudo, né, e o sistema agora
passa a fazer isso automaticamente, essa integração do ativo que entra pelo recebimento com o ativo fixo, tá? E a devolução de transferência, né, que era uma das coisas que não existia dentro do sistema, essa possibilidade, principalmente empresas que transferem materiais entre estabelecimentos, né, que às vezes precisava fazer essa devolução desse material, às vezes foi errado, então esse processo agora foi adicionado também dentro do sistema para poder fazer devolução através do recebimento, tá ok? Parte do estoque, né, a gente tem ali toda as movimentações, né, de materiais dentro do DataSul já em HTML ali modernizada, né? Então a gente pode fazer atendimento de solicitação de requisição, a gente pode fazer requisição e devolução de materiais, a gente pode fazer transferência de materiais entre depósito, entre localizações, entre lotes, né? E também existe o dashboard do estoque, onde além de apresentar o saldo dos itens no estoque, né, é possível realizar atividades de movimentações também, tá? Outras coisas que nós temos dentro do módulo de estoque modernizado é a consulta de saldos, né, o CE0830, totalmente ali modernizado, CE0814, que é a consulta das movimentações de estoque, né, todo o detalhamento das movimentações. Temos também o bloqueio, né, de itens para realização de inventário, ainda mais agora que estamos chegando aí, né, praticamente todas as empresas já têm uma programação de inventário a ser feita praticamente a partir da semana que vem, a partir da outra semana, né, final do ano, é conhecido aí não mais como Natal, né? É o dia do inventário. Então, todos os clientes vão fazer inventários, né? Então, existe a possibilidade de bloquear esses itens dentro do sistema para que não sejam realizadas movimentações neles enquanto o processo de inventário está sendo realizado, tá? Outra questão é a parte de gestão à vista, né? Até lá no comentário inicial do gestão à vista eu falei que existe a possibilidade de vocês consultarem os lotes vencidos e a vencer, tanto em quantidade quanto em valor. Então, isso é muito importante, principalmente para o pessoal do controle de qualidade, né, que quer ter uma gestão forte aí em cima desses lotes para não deixar vencer, depois que venceu não tem mais o que fazer, até acabar perdendo porque não consegue nem de repente comercializar isso ou reutilizar em outras coisas, tá? Então, vale a pena vocês, se não estão utilizando gestão à vista, passem a utilizar, pessoal, é muito legal. E uma das novidades da release 2511 é que agora nós temos a central de requisição de materiais no estoque. Isso é novinho, tá? Tá saindo do forno na release 2511. Então a gente tinha aquelas três rotinas que a gente utilizava para fazer requisição, que era abrir a solicitação de requisição no CD 1406, depois utilizava o CD 1409, o C 1409 para fazer o atendimento da requisição, depois usava o CD 1410 para fazer devolução se precisava. Acabou. Agora nós temos a central, onde através da central a gente já cria a solicitação, a gente já faz o atendimento e já faz devolução, tá? Tá bem diferente da que a gente conhecia lá, a gerada pelo 1406 para fazer o atendimento pela 1409, tá, pessoal? Então temos aí a nova central de requisição do estoque, tá ok? Vale a pena vocês também utilizarem aí, porque realmente ficou muito bom o processo dentro dela, tá? Com possibilidade de exportação por Excel, a gente gera Excel também, então tá bem legal. Lá, atendimento, devolução, vale a pena, tá ok, pessoal? Ah, e pessoal, em primeira mão aí, né, o pessoal da TOTS está acompanhando o nosso webinar aqui e o nosso querido Ademar acabou de informar aqui que foram liberados novos monitores de gestão à vista com relação à parte de estatísticas do estoque, tá? Então, por isso que a gente fala, fiquem de olho, se você ainda não tem o gestão à vista habilitado no ambiente de vocês. A toda release vem dashes, visões novas ali. Então é muito legal vocês terem aí. Obrigado, Ademar, pela consideração, tá bom? Um abração.
E aí, pessoal, além, né, da parte aqui da central de requisição da parte de estoque, né, nós temos, além disso, e novidades aí do comercial e da parte de logística, tá? Então vamos ver o que a gente já tinha aí disponível dentro do sistema para estar utilizando. Então nós temos ali toda a parte no comercial, né, definição de perfil de usuário para utilização da tela do pedido de venda em HTML, né, para que você possa filtrar os campos. Olha, eu não quero visualizar esse campo eu quero deixar com conteúdo fixo, eu quero esconder esse campo. Então vocês podem utilizar, né, definições ali dos formulários por usuário, tá? Outra coisa é o PD 4000, muitos clientes ainda não utilizam PD 4000 em HTML, é muita coisa legal que tem dentro do pedido para auxiliar vocês, é bem melhor a utilização do que com o PD 4000 modo clássico, tá, pessoal? Passem a utilizar essas rotinas porque facilita bastante o dia a dia dos usuários, principalmente com a centralização dessas informações, dando um visual muito melhor aos dados, tá? A gente vai ver que também teve novidades ali na implantação de itens, na adição de itens, principalmente no portal de vendas, tá? Que tá bem legal mesmo essa parte HTML da comercial, tá? Temos aí a consulta da carteira de pedidos, né, onde através de vários filtros existe a possibilidade de você visualizar os pedidos que estão ali em aberto, suspensos, cancelados, atendidos parciais, atendidos totais. Então traz uma visão bem legal de todos os pedidos que estão implantados no ambiente de vocês, tá ok? Outra questão também é a notificação de clientes, né, que nós temos ali desde há muito tempo já, né, a possibilidade de vocês ficarem notificando os clientes conforme os pedidos vão mudando de situação. Então, isso é bem legal para que ele acompanhe ali todo o processo, principalmente quando o pedido tiver rejeitado também com relação ao crédito, né? Existem essas notificações lá, lembrando que as notificações vocês podem habilitar quais situações de pedidos a gente notifica ou não o cliente, tá? Mais algumas coisas que a gente tem no comercial já disponível, né, e utilizando ali, é a sugestão da natureza de operação, é a sugestão automática, né? Muita gente ainda não utiliza a sugestão automática de natureza de operação. Ela faz a sugestão da natureza tanto na parte do PD 4000 como também lá no faturamento no FT 4003, tá, pessoal? Então, vale a pena se vocês ainda não utilizam a sugestão da natureza de operação automática, tá? A gestão de venda e-commerce, né, sempre toda release está vindo novidades na gestão de vendas e-commerce, pessoal. Então, quem trabalha com vendas aí, com o e-commerce, né, com as lojas todas, então sempre tem novidades dentro do sistema. Então, tá bem legal essa central de vendas do e-commerce, tá? A parte de portal do representante, né, pessoal, o portal de vendas do representante e do cliente, né, que o portal de vendas do DataSul serve tanto para o representante implantar os pedidos de vendas, né, como aqueles clientes também que muitas vezes são eles quem enviam por e-mail esses pedidos, né, e os usuários das empresas acabam cadastrando na mão. Então vale a pena aí vocês estarem avaliando o portal, porque o cliente pode entrar no portal, pode implantar o pedido diretamente lá e esse pedido depois passa por uma avaliação interna dos gestores e aí sim depois de aprovado, né, vamos falar assim, essa avaliação ter sido aprovada, ela passa a compor aí o PD 4000, tá bom? Temos várias rotinas ali que sofrem mudanças também em toda a release, que é o CRM do DataSul, vocês têm aí dentro do portfólio de produto de vocês, por padrão CRM, com várias funções de oportunidade, de suporte pós-vendas, né, que é o ocorrências, tem toda a parte de gestão de contas, segmentação simples ali, né, a parte de marketing também para notificar os clientes. Então tem muita coisa legal dentro dessa solução. Gente, tá aí de graça para vocês utilizarem, a questão de capacitação para vocês aprenderem a utilizar a solução e passar a utilizar no dia a dia, tá bom? Aqui algumas novidades da release 25.11 com relação à parte de portal de vendas, tá? Então, não sei se vocês, quem utiliza o portal de vendas, se lembra, né, que lá a gente tinha a tabela de preço, né, a lista de preço,
onde você aparecia todos os itens daquela tabela de preço com imagem e tal, que você poderia colocar as quantidades ali tudo e depois adicionava dentro do carrinho e isso virava um pedido dentro do PD 4000, né, no pedido de vendas. Agora, existe essa possibilidade aqui no portal de vendas por padrão. Então, agora a gente tem a possibilidade de utilizar a lista, como funciona já hoje, como a gente já conhece, né? E temos agora a parte do item que aparece a imagem, que você pode colocar a quantidade e adicionar esse item dentro do pedido do portal de vendas, tá? Então, é uma novidade liberada aí na 2511 para ajudar cada vez mais aí os representantes no campo, tá? Outra coisa é com relação ao envio do XML de NFE de pedidos implantados ali do e-commerce, né? Então, aquilo que a gente estava falando da central de vendas do e-commerce, que vem ganhando ali toda a release, praticamente tem novidades lá dentro do DataSul nessa parte. Então, nós temos ali agora a possibilidade de estar enviando o XML da nota fiscal, né? Do faturamento que foi feito daqueles pedidos do e-commerce. E também agora existe a possibilidade de vínculo de clientes à loja, né? A gente tem agora um facilitador, né? Uma forma muito mais rápida de estar vinculando os clientes às lojas do e-commerce, tá ok? Então, quem utiliza essa parte do e-commerce, ganhamos aí o envio do XML nessa release e a possibilidade de vincular um facilitador aí que permite você escolher ali os clientes que você vai vincular na loja agora, tá bom? Com relação à parte do faturamento, né, lembrando que nós já temos as rotinas do embarque ali, né, praticamente aquela montagem do embarque do EQ 0506 que todo mundo utiliza ainda ali o modo clássico, né, que a gente já tem toda essa gestão de vínculo de pedido, a geração desse embarque ali, todo construído em HTML. Tá bem legal, vocês constroem, vocês fazem a alocação, fazem a gestão dessa alocação, é muito mais rápido, muito mais fácil, intuitivo esse processo. Então, se você não utiliza ainda, passa a utilizar. Se você usa bastante aí a parte do EQ 0506, essa composição de embarques, você vai gostar bastante de como está a construção do HTML ali, dessa gestão de embarques, tá ok, pessoal? E permite faturar também ali dentro dessa gestão de embarque HTML também, tá, pessoal? Então, tá bem completo a rotina de gestão de embarques. Outra coisa, né, é a questão da pré-nota, né? Não sei se todos vocês sabem, né, que nós ganhamos desde a versão da release 2507 ali a possibilidade de visualização da pré-nota ali na hora de geração das notas no FT 4001, 4002, 4003. Então a gente tinha uma possibilidade de simular a nota fiscal, né, de ver o relatório para ver os cálculos dos impostos, se ficou certinho, os itens, quantidade, tudo ali bonitinho no sistema, né? Agora ganhamos também a possibilidade de visualização da pré-nota. Ela não tem efeito fiscal nenhuma e ela tem o layout padrão do governo, né? Então, se você quer ver como é que tá ficando a nota ali dentro inclusive gera em PDF, gera em Word ali, bem bonitinha o visual para vocês estarem visualizando a nota fiscal antes de confirmar, tá? Então, muitas vezes, né, a gente imprimia a nota fiscal, via que estava errado, aí não tinha ficado certo, não tinha saído aquela informação correta na nota, tinha que cancelar a nota, e agora com a reforma tributária, com essas penalizações em cima de cancelamento de notas, prazo, tudo isso, né, acaba a gente tendo que ter essas rotinas para facilitar o nosso dia a dia, sem precisar imprimir a nota e depois cancelar, tá bom? Com relação à parte da manufatura, gente, então vamos ver aí que a gente já tem liberado, né, e as novidades ali. Então, lembrando que a gente tem toda a movimentação da ordem de produção já em HTML, ali a possibilidade de vocês consultarem, visualizar os dados da ordem, é muito legal, esse formulário é muito completo, inclusive das visões, né, do gestão à vista, quando você pega lá para visualizar a ordem que está em andamento, né, ela explode e abre esse documento aqui, é esse formulário de movimentação. Então a gente tem acesso a tudo da ordem, as quantidades que foram já produzidas, quantidades que faltam produzir, todas as movimentações de materiais, de requisições, de IACA, devoluções, transferências, tudo que a gente faz
de movimento nas ordens está aqui dentro desse formulário de consulta de movimentação das ordens, tá ok? A gente vê toda a parte de movimentação de apontamento de GGF, de mão de obra direta, tá? Então, tem todas as informações dentro dessa rotina HTML, tá ok, pessoal? Ela ajuda bastante ali na visão dessas informações. Temos também, né, dentro do sistema, né, o apontamento de ordem, né, a gente sabe que dentro do DataSul existem várias formas de realizar os apontamentos, né, os reportes de produção. Nós temos ali o padrão, o clássico ainda, né, que a gente utiliza tanto no módulo de produção por reporte por ordem, quanto no chão de fábrica, o reporte por operação ainda clássico, né? Mas nós temos também lá dentro o apontamento em HTML, né? Que permite que vocês realizem ali, tem algumas formas de você visualizar o percentual de conclusão da ordem, de reporte já feito. Então nós temos ali essa rotina que você pode estar utilizando também HTML dentro do sistema, além, né, do app Minha Produção, que a gente vai ver mais à frente ali todas as funcionalidades que existem dentro do app disponível hoje, tá bom? E nós temos ali também, né, que vem sendo liberado algumas funções também agora do centro, né, de trabalho, lá do chão de fábrica, né, onde você coloca o centro de trabalho e você vê todos os históricos desse centro de trabalho. Então, nós temos histórico de produção, temos histórico de parada, né, os logs de eventos do chão de fábrica. Então, nós temos ali informações centralizadas em um formulário, né? Então, o chão de fábrica vem ganhando ali também algumas modernizações, e essa aqui é a possibilidade de vocês visualizarem por centro de trabalho, tá? Outra questão muito importante é a simulação gerencial de custos, gente. A maioria das rotinas de custos vem ganhando bastante liberações nas releases 2507, na 2511. Então, temos várias novidades ali dentro do módulo de custos para a gente estar utilizando. E uma delas é essa simulação gerencial de custos, onde a gente coloca o item lá, ele mostra, explode o item, a estrutura nível a nível, mostra os custos, o quanto representa cada mão daquela matéria-prima, do GGF, da mão de obra direta no custo total do produto. Então, essa simulação é bem legal, tá? Ele leva em consideração a estrutura de produto para apresentar isso para vocês, tá? Temos ali também, né, o APS. O APS é uma das grandes ferramentas aí dentro do DataSul, né, para planejamento avançado. Então, lembrando para vocês, né, que o APS ele existe em 3 etapas que a gente pode executar ele, né, porque tem muitas empresas que ficam preocupadas, mas eu vou colocar APS, é muita coisa para minha empresa, eu começo, paro, né? Gente, existem possibilidades de você executar o APS em fases. Então, nós temos ali o APS simplificado. Essa é a primeira etapa de todo o processo. A gente executa o planejamento de necessidade de compra de material, necessidade de produção. A gente tem ali uma carga máquina, não é a carga máquina infinita, né? Nós temos ali uma carga máquina finita que também a gente tem a possibilidade de enxergar dentro do APS ali simplificado, mas essa é a primeira etapa. Então, você está postergando, né, ainda a utilização do APS, achando que é muito grande para a organização, que vamos ter problema, vai brecar, vai parar a produção. Não, gente. Então, a gente começa pelo APS simplificado, depois de homologado essa primeira etapa do APS simplificado, que é o planejamento de necessidade de materiais comprados e o planejamento de ordem de produção, né, para os itens fabricados, a gente vai depois para o APS sequenciador, que ali sim a gente sequencia todos os processos, levando em consideração o processo de fabricação dos itens. A gente tem o Gantt de análise de toda essa, de como está executando as etapas lá dentro da fábrica. Então, é o APS sequenciador. Depois que a gente implantou o APS simplificado, homologou, a gente implanta o APS sequenciador para sequenciar todas as operações. E depois que a gente homologa o sequenciamento, que a gente está fazendo todo
o sequenciamento da produção certinho, já está tudo ok, a gente habilita a terceira etapa ali, que a gente fala que pode ser feita em conjunto com o sequenciador, mas é o APS otimizador, né? Que é onde a gente pode otimizar ali os tempos de setup, a gente pode agrupar, né, as ordens que são processos comuns para economizar até no consumo de materiais, porque muitas vezes a gente sabe que tem, além do setup, né, existem perdas no início do processo e no final do processo, né? Então, quem trabalha muito com produtos que é com rolo ou com quantidade, sabe que gasta ali um volume desses materiais no início da produção, e às vezes é interessante que você coloque todas, né, essas ordens de itens comuns que utilizam ali materiais, que a gente agrupa esses materiais por algum processo, por um item, por um tipo, né? Pintura, às vezes é muito interessante você otimizar esse fluxo da pintura também, agrupando as ordens pelas cores. Então, isso acaba agregando demais no processo de vocês e reduzindo custos ali, principalmente com tempo de preparação, né, de toda a linha de produção, e também a economia nesses gastos que a gente tem no início e no final dos processos, principalmente que utiliza muito pó, muito líquido, muito bobinas ali de produtos no processo produtivo, tá ok? Então, temos ali o APS, gente, temos a possibilidade de estar implantando eles em etapas, sem inchar a produção, sem parar o processo produtivo. Então, é uma forma bem legal da gente implementar o APS na organização de vocês, tá ok? A parte de custo, pessoal, a TOTUS liberou, né? Como alguns já sabem ali, né, que a gente vem falando disso desde da release 2507 também, né, do novo cockpit de custos que a TOTUS disponibilizou para vocês utilizar. Nós já tínhamos um cockpit, né, e esse aqui é um cockpit totalmente reformulado, totalmente modernizado, né, já preparado aí para o DTA. Depois a gente vai falar um pouquinho do DTA que está vindo por aí. Eu acho que todo mundo está ansioso para começar a utilizar o DTA, né, junto, e o cockpit ele já está preparado para a utilização junto do DTA, né, que é o Data Trust Advisor, que é a inteligência artificial da TOTUS ali nessa parte da manufatura, tá? Então, ali mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, né, que ainda não está disponível, mas logo, logo vamos ter aí novidades com a data de liberação do DTA para todo mundo, tá ok? Então, nós temos ali o cockpit de custo com toda a parte de fechamento, onde vocês podem, além de ter toda a sequência, né, padrão das rotinas ali a serem executadas nos fechamentos, né? Muitas rotinas que antes você tinha que rodar, inclusive programas modo clássico, foram convertidas ali em rotinas do Smart View, que já rodam integradas ali dentro do cockpit de custo, né, que facilita demais todo o fechamento de vocês. E além disso, vocês podem também colocar no menu de fechamento rotinas customizadas, né, aquelas rotinas que às vezes vocês têm, que é customizada aí de vocês, que faz parte já, né, já faz parte do processo de fechamento, que precisa executar em alguma etapa, tá? Então, além de ter as rotinas padrões, você também pode adicionar a rotina de vocês. Então, temos ali vários processos do fechamento. E esse novo cockpit de custo, né, incorpora também visões lá do gestão à vista. Então, vocês conseguem colocar várias visões do gestão à vista dentro do cockpit de custos. Então, você pode habilitar. Existem vários ali já disponíveis para auxiliar vocês, né, com relação à parte do fechamento, mas aqueles que são importantes, você quer ter acesso, você pode colocar também dentro desse cockpit de custos. Então, ele está com uma tecnologia totalmente diferente, onde além de fazer, né, o sequenciamento do fechamento ali, também apresenta agora os cards ali, as visões do gestão à vista, tá bom? Outra coisa que a gente tem também modernizada já, que a gente já tinha uma rotina em HTML, agora nós já temos uma nova rotina HTML muito melhor, bem mais estruturada, né? Que é o comparativo real padrão, né? Então a TOTS ela vem investindo aí constantemente, gente. Então
fez uma modernização, já estamos na modernização da modernização. Então, a TOTOS se preocupando sempre aí com os comentários dos usuários e trazendo sempre aquilo que vai facilitar a vida de vocês e agilizar o processo interno, tá? Então, o comparativo real padrão realmente é uma das rotinas ali muito utilizadas principalmente para aquelas empresas que fazem apontamento pelo real, tanto de material quanto de mão de obra, né? E precisa muitas vezes comparar com a estrutura do produto, né? Porque muitas vezes a gente tem uma variação enorme no processo produtivo que a gente conversa, né, com muitos clientes, fala assim, nossa, eu nem confio mais na estrutura de produto meu, eu tenho o guia da estrutura dos itens, mas as quantidades não bate nada com nada, que o pessoal usa de acordo com o feeling, né? Não pode, né, gente? A estrutura de produto de vocês, ela tem que estar confiável, ela tem que representar exatamente aquilo que acontece lá no chão de fábrica. Então, para que isso ocorra, tem o comparativo real padrão para que sejam feitos esses ajustes necessários, até para justificar o porquê de um consumo maior de um material, o porquê demandou muito mais tempo de produção do que estava estimado lá no roteiro de fabricação, nas operações da engenharia, tá, gente? Então, essa é a ferramenta para fazer essa gestão do que era previsto consumir, né? De material bom de obra e o que realmente foi consumido no chão de fábrica. Outra coisa é o gerencial do centro de custo, onde a gente coloca um centro de custo ali, a gente tem muitas informações do centro de custo, né? Então, muitas empresas pediam informações com relação a isso, a TOTOS disponibilizou desde a release aí 2507 e vem constantemente trazendo melhorias aí nas rotinas com relação a essa visualização, essa parte gerencial por centro de custos, tá? E temos também o gerencial do GGF, né? Nós temos lá 6 variáveis de GGF lá configuradas no módulo de custo e a gente precisa analisar essas variáveis dentro de cada centro de custo. Então, nós temos várias formas de fazer isso através do relatório. Esses relatórios eles foram liberados ali da 2507, né? Para que a gente tenha aí bastante informações para auxiliar vocês aí no fechamento e análise gerencial dos motivos pelo qual aumentou o consumo, aumentou os valores, aumentou as horas ali apropriadas dentro daquelas variáveis e fez com que os valores aumentassem nas despesas. Então, esses relatórios ajudam demais, essas consultas, né, esses monitores auxiliam demais aí nos fechamentos da empresa, tá bom? O app Minha Produção, né, pessoal, não precisa nem falar, né, muitas empresas utilizam, muitas empresas ainda não utilizam o app Minha Produção. O app Minha Produção, praticamente hoje você executa para não dizer hoje 90% das funções que estão lá no módulo de produção, né? Muita coisa vocês já conseguem fazer dentro dela. Você consegue fazer apontamentos, tem apontamento, né? Que o usuário informa lá a data, início, data e hora de início, data e término, também tem o cronômetro, né? O play stop, para vocês poderem cronometrar aquelas operações que às vezes demandam um pouquinho mais de tempo, né? Que você starta a produção e depois volta para registrar lá o apontamento dentro dos itens das ordens, tá? Então, temos lá os apontamentos, temos gestão de pendências, temos toda a parte de reservas, né? Todas aquelas reservas da ordem de produção que a gente vê lá no CP0301, tá lá dentro do aplicativo. A possibilidade de você consultar o saldo dos itens, está bem detalhado por depósito, por localização, por lote. Tudo isso a gente visualiza dentro do app. Troca de componentes alternativos, gente. A gente tem a possibilidade de ir lá dentro do app trocar um componente, uma reserva, né, por um alternativo, caso durante a gestão ali viu que não tem mais, então pode fazer essa troca dentro do app. Requisição de material, até a abertura da solicitação de serviço para manutenção a gente consegue fazer dentro do app, tá? Então, são coisas ali que a TOTOS vem agregando cada vez mais função dentro do aplicativo para realmente o setor de produção ali ficar bem mobile mesmo, né? E a consulta de anexos agora, né? Desde das últimas releases ali da 2503, da 2507, a gente consegue agora consultar esses anexos dentro do app também. Então tem foto no item, tem um vídeo da operação, tem uma imagem lá na estrutura, a gente consegue consultar aqui dentro do app, no app Minha Produção, tá ok?
Então, se você ainda não utiliza o app Minha Produção, entre em contato aí com os executivos que atendem vocês aqui na Prime para direcionar a forma correta de vocês estarem implementando no processo produtivo de vocês, no chão de fábrica. E lembrando que o app atende tanto o reporte por ordem de produção quanto o reporte por operação também, tá, pessoal? Então, é bem configurável, a gente parametriza ele por usuário, então vale a pena a utilização do app Minha Produção. E o DTA, né, que a gente vem desde o do universo TOTOS, a gente vem ouvindo falar e está todo mundo ansioso aí por utilizar no ambiente, né, não vê a hora que chega aí dentro do DataSul para a gente poder usar a tecnologia, né, então provavelmente aí no começo do ano a gente deve ter aí novidade com relação à data de lançamento, né, porque alguns clientes estavam homologando a função, tá? Então, logo, logo vai estar aí para todos utilizarem aí dentro do DataSul, principalmente na parte ali do cockpit, onde auxilia ali em várias análises que a gente tem dentro do sistema. E ela vem ganhando ali funções dentro ali, mais formas de você interagir com ela. Então, quando a gente receber aí, vai estar bem completinha aí para ajudar vocês nesse processo principalmente no fechamento de custos ali, né? Lembrando que também, né, o DTA vai estar embutido ali no app Minha Produção também, tá? Então, aguardem aí logo, logo. Eu acho que no começo aí de 2026 a gente deve ter novidades aí com a data de lançamento do DTA para todos aí os clientes, tá? Não sabemos a forma de custeio, se vai ter custo ou não, tá, pessoal? Por enquanto a gente não tem essa informação, mas vamos esperar sair ali para ver como é que ela vai funcionar comercialmente, tá ok? E uma das grandes novidades aí dentro do DataSul, na release 25.11, né, na manufatura, é o apontamento do resultado de inspeção em HTML, né? Agora você pode apontar os exames, lembrando, né, que todas as rotinas HTML do DataSul elas são responsivas, funcionam no tablet, funcionam no smartphone, né? E agora com essa função HTML, os usuários podem entrar no celular ou no tablet ali e fazer os apontamentos dos resultados, tá, pessoal? Então, a novidade aí da 25.11 da manufatura no controle de qualidade é o apontamento dos resultados web, tá ok? Com relação à parte de manutenção de ativos, pessoal, nós já temos, né, dentro da manutenção, toda a parte ali da ordem de manutenção, abertura da ordem, tudo em HTML já, e essa rotina, ela é muito completa, a gente faz tudo já dentro dela, a gente anexa documentos, anexa vídeo, anexa foto, toda a parte, né, do checklist também, já vinculando as ordens de produção, tudo a gente faz aqui dentro dessa rotina HTML, que é já central aí de ordens de manutenção, tá? Então a gente já consegue fazer os apontamentos da manutenção, né, ela suspender, reativar a ordem. Então a gente consegue realizar todas as manutenções necessárias com a ordem de manutenção através dessa rotina. Então a parte da manutenção industrial tem muita coisa já modernizada lá dentro, tá, gente? Outras rotinas modernizadas, né? A gente tem toda a parte de solicitação de serviço, né? Então, aquela solicitação de manutenção industrial que geralmente a pessoa entra no app para fazer isso daí, ou entrava, né, numa rotina clássica lá para solicitar uma manutenção num departamento, ou até mesmo na própria produção. As coisas eram meio informais, né? Então a gente tem como fazer a solicitação de serviço, ela já está em HTML, inclusive a geração da ordem de serviço, levando em consideração a solicitação de serviço, já está toda modernizada dentro da manutenção, tá? O checklist da manutenção, que também a cada release ganha novas funcionalidades ali, né? O checklist já vem há um tempo aí liberado dentro da manutenção, e nessas últimas releases ali, o checklist também ganhou a parte de evidência, né? A possibilidade de você evidenciar todo o processo, né, de checklist.
Então, você pode agora tirar foto e anexar lá dentro do checklist, tá bom? Então, o checklists aí, quem não utiliza, vale a pena utilizar, pode-se fazer muita coisa com ele, é muito legal, vale a pena, tá, pessoal? Então tem várias utilidades aí esse checklist da manutenção dentro do DataSul, tá? O status de manutenção, né, as rotinas clássicas vão dando espaço ali às rotinas modernizadas, né, principalmente isso aqui de status da manutenção, que é a consulta das ordens que estão abertas lá dentro da fábrica, né, para que vocês acompanhem todo o processo, as ordens que estão em andamentos, as ordens que estão ali para iniciar, de acordo com os dias, né, para estar realizando ali as manutenções, então vale a pena também vocês passarem a utilizar, né? Quem utiliza a manutenção ainda não conhece essa rotina, são algumas consultas que a manutenção já está disponibilizando para fazer gestão ali. Entre as outras que mantém ainda lá aquelas famosas da manutenção, que são o gerencial da manutenção, gerencial do frota, essas coisas continuam lá, mas algumas rotinas já estão ganhando ali as modernizações, tá bom? E a parte de relacionamento, né? A gente coloca o equipamento ali, o histórico inteirinho do equipamento dentro da empresa aparece ali para a gente. Então, a gente posiciona no equipamento, a gente vê todo o histórico de manutenção realizada, todas as ordens planejadas para realizar a manutenção naquele equipamento, todos os apontamentos que a gente tem, as movimentações do equipamento. Então, tudo isso está dentro dessa central aí, desse monitor de relacionamento com os equipamentos, tá? Além de a gente ter o relacionamento com o equipamento, a gente também tem o monitor, né, de consulta de relacionamento do tag. Então, nós temos tanto por equipamento quanto por tag. Coloca o tag lá, traz todos os equipamentos, todas as ordens e assim por diante. Então, a gente consegue ter uma visão detalhada do histórico do equipamento e do histórico do tag dentro da organização, tá? Então, não deixe de conferir aí as modernizações na área da manutenção de ativos, tá? E o app Minha Manutenção, que como o app Minha Produção também ganha novidades aí a cada release, tá, pessoal? Então a gente tem aí demonstrando aqui para vocês tudo que é possível fazer dentro do app Minha Manutenção. Gente, quem já usa manutenção, não usa o app ainda, não sabe o que está perdendo. Isso aqui é uma big agilidade para os técnicos, tá? Fazerem os apontamentos, tem muita função dentro do app mesmo, gente, agiliza demais toda essa parte de apontamento, toda essa parte de mobile, de flexibilizar aí a gestão da manutenção, principalmente evitando papel, evitando digitação posteriores, que isso aí realmente traz vários problemas para as empresas, né? Então, dentro do app, a gente consegue fazer a abertura de ordens, apontar as tarefas, fazer solicitação de manutenção, a pessoa pode, dentro do app, né, abrir as solicitações de manutenção, a gente consegue fazer requisições, consegue gerar ordens para solicitação de serviço, tem roteiro de lubrificação, a gente consulta os apontamentos, consulta a ordem de várias formas diferentes para a gente encontrar. A gente tem os apontamentos dos checklists, né? E a realização das evidências pelo app. É feito tudo por perfil de usuário, esse usuário assim, assado, então a gente consegue ter ali a parametrização do app, né, a configuração dele de acordo com o perfil, históricos estão dentro do app, então nós temos muita coisa, até a coleta de assinatura, gente, a gente tem dentro do app já, né, principalmente aquelas atividades que tem o aceite, né, da tarefa lá, lembra do aceite da tarefa, né? Então, muitas empresas que trabalham com aceite, né, têm a possibilidade de coletar assinatura ali dentro, falando que a manutenção foi realizada, tá bom? Então, realmente vale a pena, tem muita função, tem muita coisa vindo aí, vale a pena estar utilizando o app Minha Manutenção. Bom, pessoal, o que nós tínhamos para apresentar para vocês aqui no webinar de novidades é isso. Esperamos que vocês tenham gostado ali das novidades e se você gostou de alguma coisa, entre em contato com os nossos executivos aqui, principalmente o executivo que atende a empresa de vocês, para conhecer um pouquinho mais, detalhes. Eu quero saber mais sobre o OPS, eu quero saber mais sobre esse módulo, eu quero saber mais sobre CRM, portal de vendas, quero saber mais sobre o app Minha Manutenção, sobre o app Minha Produção.
fiquem à vontade para entrar em contato com a gente ali e estar agendando uma apresentação mais detalhada do processo, tá ok? Espero que todos tenham gostado. Tem alguma coisa aí, Tigas? Não? Gente, então é isso, agradeço a presença de todos, agradeço aí a presença também do Ademar lá da TOTOS. Pessoal, até a próxima.